Sodoma e Gomorra. Duas cidades prósperas, mas mergulhadas na escuridão. O mal crescia. O tempo se esgotava. Ló e sua família estavam no meio do caos. Eles conseguiriam escapar? Quando Deus decreta juízo, não há volta. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Mas antes disso, algo impressionante aconteceu. Essa história vai te fazer refletir. Suas escolhas podem mudar tudo. Prepare-se para uma jornada impactante pela justiça e misericórdia divina. Assista agora e descubra o que realmente aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ao sul do Mar Morto, entre vales férteis e montanhas secas, erguiam-se duas cidades cuja fama corria por toda a terra, Sodoma e Gomorra. Eram prósperas, grandiosas, cheias de vida e riquezas. Mas sob essa aparência de esplendor, escondia-se uma escuridão profunda. Aquelas terras haviam se tornado um poço de iniquidade. O povo já não reconhecia o Deus Altíssimo. Seu coração estava endurecido, seus desejos eram desregrados, e a maldade crescia como erva daninha em meio ao campo. As ruas de Sodoma nunca dormiam. Noites intermináveis eram preenchidas por festas desenfreadas, risos carregados de embriaguez e atos de impureza que afrontavam os céus. O dinheiro e o prazer comandavam a cidade, e o pecado não era apenas tolerado, era celebrado. Na praça central, juízes corruptos trocavam favores por subornos, os ricos exploravam os pobres, e os viajantes que passavam por ali eram tratados com desprezo e violência. Oprimidos clamavam por justiça, mas suas vozes eram afogadas pelo som da perversão que tomava cada canto. O próprio ar parecia carregado de algo sombrio, como se a terra estivesse sufocada pela iniquidade de seus habitantes. Não havia temor a Deus, não havia arrependimento. Apenas zombaria, luxúria e maldade sem limites. Mas algo invisível pairava sobre Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus se aproximava como uma tempestade prestes a desabar. Nos céus, o clamor do sangue dos injustiçados subia ao trono do Altíssimo. E o Senhor, que é justo e santo, decidiu que era hora de agir. Enquanto os homens dormiam em sua arrogância, ignorantes do que estava por vir, um decreto já havia sido lançado. Algo terrível aconteceria. Algo que ninguém poderia deter. E então, os céus começaram a se mover. No silêncio da noite, enquanto Sodoma permanecia mergulhada em sua perversidade, longe dali, nas campinas de Manre, um servo fiel de Deus contemplava as estrelas. Abraão, o amigo do Altíssimo, habitava ali, em tendas, sem luxos, mas cheio da presença do Senhor. Seu coração estava em paz, mas naquela noite algo diferente aconteceria. O destino de uma cidade inteira estava prestes a ser revelado. Abraão havia recebido 3 visitantes misteriosos. Vestidos como homens, mas com uma presença indescritível, eles se assentaram sob a sombra de sua tenda e partilharam de sua hospitalidade. Mas não eram meros viajantes, o próprio Deus estava ali, acompanhado de 2 anjos. Após a refeição, enquanto os anjos seguiam seu caminho rumo a Sodoma, o Senhor permaneceu diante de Abraão. Com um olhar grave, revelou sua intenção. O clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o pecado deles se tornou gravíssimo. Descerei agora e verei se de fato tem agido segundo o clamor que chegou até mim. Abraão sentiu o peso das palavras. Sabia o que aquilo significava. Sabia que Sodoma estava condenada. Mas ali, naquela cidade mergulhada na iniquidade, estava Ló, seu sobrinho. Um homem que, embora cercado pelo pecado, ainda mantinha um fio de justiça em seu coração. Com temor, Abraão aproximou-se do Senhor e falou: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda destruirás o lugar e não o pouparás por amor a esses 50? O Senhor respondeu: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade por amor a eles. Abraão sentiu esperança, mas conhecia bem a cidade. Com humildade, insistiu: E se houver 45? Ainda destruirás? Não destruirei, se houver 45. E assim seguiu a intercessão. Abraão, com um misto de ousadia e temor, continuou clamando. 40, 30, 20. A cada número, o Senhor mostrava sua misericórdia. Até que, por fim, Abraão fez seu último pedido. Não se ire o Senhor, mas permitas que eu fale só mais esta vez. E se houver 10 justos ali? O Senhor respondeu: Por amor a 10 justos, não destruirei Sodoma. Então, o Senhor se foi.
Abraão permaneceu ali, contemplando a vastidão do deserto, o coração apertado. Ele havia intercedido, havia clamado pela misericórdia. Mas restava uma dúvida sombria: haveria 10 justos naquela cidade? O vento soprou pelas tendas de Abraão, e os céus se mantiveram silenciosos. Enquanto isso, 2 anjos já se aproximavam dos portões de Sodoma. O destino da cidade estava selado. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu com tons de vermelho e dourado. Os portões de Sodoma, pesados e cobertos de poeira, estavam abertos para receber viajantes e comerciantes. Mas naquela noite, 2 visitantes diferentes cruzaram a entrada da cidade. Seus semblantes eram firmes, seus passos determinados, e seu propósito, inegociável. Do alto de sua casa, Ló observava o movimento das ruas e percebeu os 2 homens. Algo em sua aparência o inquietou. Ele não sabia quem eram, mas sentiu que sua presença era diferente. Com pressa, desceu até a praça para encontrá-los. Ló aproximou-se e inclinou-se diante deles em um gesto de respeito. Senhores, por favor, venham para minha casa. Lavem os pés, descansem esta noite, e de madrugada, poderão seguir caminho. Os 2 homens se entreolharam. Sabiam do que acontecia em Sodoma durante a noite. Mas responderam: passaremos a noite na praça. O coração de Ló acelerou. Ele conhecia muito bem sua cidade. A violência, a perversidade e a corrupção tomavam as ruas assim que a escuridão caía. Se esses homens ficassem ali, seriam atacados sem piedade. Ele insistiu, quase suplicando: por favor, não fiquem aqui. Venham comigo, eu lhes darei abrigo e alimento. Os anjos, então, aceitaram. Eles sabiam que Sodoma cairia naquela mesma noite, mas antes disso, havia algo a ser feito. Assim que entraram na casa de Ló, ele preparou um banquete. Tentava esconder sua inquietação, mas seus olhos sempre voltavam para a porta. O silêncio lá fora era um prenúncio do que estava por vir. Então, vieram as batidas. Fortes. Ameaçadoras. Bum! 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 Uma voz grave ecoou do lado de fora. Ló, traga os homens que entraram em sua casa esta noite. Queremos conhecê-los. A voz foi seguida de um coro de risadas e gritos. Eram os homens de Sodoma, desde os mais jovens até os mais velhos. Eles cercavam a casa, impacientes, exigindo que os estrangeiros fossem entregues. Ló sentiu um frio na espinha. Saiu para fora e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. O grupo riu. Alguém cuspiu no chão. Quem é você para nos dizer o que fazer? Um forasteiro querendo ser juiz? Ló tentou argumentar, tentou acalmá-los, mas eles já haviam decidido. A luxúria e a perversidade os haviam cegado. Eles avançaram contra Ló, empurrando-o para a porta. Foi então que a porta se abriu repentinamente, e uma força invisível puxou Ló para dentro. Antes que os homens pudessem reagir, uma luz poderosa brilhou de dentro da casa, e todos os que estavam do lado de fora foram atingidos por uma cegueira instantânea. Gritaram de dor, cambalearam, tentaram encontrar a porta, mas estavam perdidos na escuridão que agora os envolvia. Dentro da casa, os anjos se voltaram para Ló. Um deles falou com urgência: pegue sua família e saia desta cidade imediatamente. O Senhor vai destruí-la. Ló olhou para sua esposa, para suas filhas. O tempo de Sodoma havia acabado. Mas será que ainda havia esperança para aqueles que ele amava? Lá fora, os cegos tateavam as paredes, gritando de fúria e desespero. A ira de Deus estava prestes a se manifestar. A casa de Ló estava em silêncio, mas do lado de fora, os gritos de fúria ainda ecoavam. Os homens de Sodoma estavam cegos, tateando as ruas, desesperados. O cheiro de fogo e enxofre já parecia pairar no ar, mesmo que ainda não houvesse chamas. Dentro da casa, os anjos olharam para Ló com seriedade. A voz de um deles ecoou como um trovão abafado: não há mais tempo. Pegue sua esposa, suas filhas e saia agora. Não olhe para trás, não pare em nenhum lugar da planície. Fujam para as montanhas, pois o Senhor destruirá esta cidade. Ló, ainda atordoado, hesitou por um instante. Como poderia abandonar tudo? Sua casa, sua vida, seus bens? Mas o olhar dos anjos não permitia dúvidas. Rápido, Ló. A destruição está próxima. Ló saiu às pressas e correu até as casas de seus genros,
os homens que estavam prometidos em casamento com suas filhas. Ele tinha esperança de salvá-los. Bateu a porta com urgência: acordem. O Senhor vai destruir esta cidade. Fujam comigo, agora. Mas os genros apenas riram. Ló, você está louco? Destruição? Você fala como se estivesse brincando. A zombaria deles foi como um golpe no coração de Ló. Eles estavam cegos pelo pecado, incapazes de perceber o que estava prestes a acontecer. Não havia tempo para insistir. Ele voltou para sua casa com o peso da tristeza nos ombros. Os anjos o esperavam. Um deles o segurou pelo braço, o outro fez o mesmo com sua esposa e suas filhas. Eles não podiam mais esperar. Vão agora. Ordenaram. A cidade ainda dormia, mas uma inquietação pairava no ar. Algo estava diferente. Ló e sua família foram levados apressadamente pelos anjos para fora dos portões. O vento começou a soprar mais forte, e as estrelas no céu pareciam ofuscadas por uma nuvem escura que se formava no horizonte. Ao chegarem à saída da cidade, um dos anjos deu a última advertência: corram. Não olhem para trás. Não parem por nada. Fujam para as montanhas. O coração de Ló martelava no peito. Ele segurou firme a mão de sua esposa e de suas filhas e começou a correr. Cada passo era uma despedida. Cada batida do coração era um clamor silencioso pelo que estava ficando para trás. Mas algo dentro dele dizia que não havia mais volta. Sodoma estava condenada. Quando já estavam longe, o céu se abriu com um estrondo. Uma luz alaranjada iluminou as sombras da noite. E então, o fogo caiu. Chamas desceram dos céus como rios incandescentes. Um rugido ensurdecedor preencheu o ar enquanto Sodoma e Gomorra eram engolidas pelas chamas. As casas, os templos, as ruas, tudo começou a ser consumido pela ira divina. Ló correu sem olhar para trás. Suas filhas também. Mas sua esposa. Ela hesitou. Seu coração ainda pertencia a Sodoma. E, por um instante fatal, ela virou o rosto para ver a cidade em chamas. No mesmo momento, seu corpo ficou rígido. Seus pés pararam de se mover. Seu olhar se congelou no passado que ela não quis abandonar. E diante dos olhos aterrorizados de Ló e de suas filhas, ela se transformou em uma estátua de sal. O vento soprou ao redor dela, levando consigo a poeira do deserto. Mas ela não se moveu. Para sempre, ficaria ali, um símbolo do que acontece àqueles que não obedecem ao Senhor. Ló caiu de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não havia tempo para lamentações. O juízo de Deus ainda caía sobre a terra. Ele segurou as mãos de suas filhas, mesmo com o coração despedaçado, continuou correndo. A história de Sodoma havia chegado ao fim. Mas qual seria o destino de Ló e suas filhas nas montanhas? O vento cortava as montanhas como lâminas invisíveis. O cheiro de enxofre ainda impregnava o ar. O céu, antes iluminado pelas chamas que consumiram Sodoma e Gomorra, agora estava coberto por uma densa escuridão. Ló e suas duas filhas estavam exaustos. Seus pés feridos pelo caminho áspero, seus corpos pesados pela tragédia que haviam presenciado. Atrás deles, o silêncio absoluto onde antes existiam cidades cheias de vida. Eles pararam em uma caverna no alto das montanhas. Ali se abrigariam. Ali começariam de novo. Mas como recomeçar depois de perder tudo? Os dias se passaram, e a solidão era um peso cada vez maior. Ló não era mais o mesmo homem. As lembranças de Sodoma o assombravam. A visão de sua esposa transformada em uma estátua de sal não saía de sua mente. Ele havia sido poupado, mas a que custo? Suas filhas o observavam em silêncio. Sem cidade, sem povo, sem esperança. A destruição parecia não ter deixado sobreviventes. A linhagem de seu pai estava ameaçada. O medo de um futuro sem descendência começou a crescer nelas. Uma noite, a mais velha disse à mais nova: nosso pai está envelhecendo. Não há mais homens na terra para nos dar filhos. Precisamos preservar nossa linhagem. Elas lembravam da corrupção de Sodoma, mas também sabiam da promessa que Deus fez a Abraão: de sua descendência, viria um grande povo. Se Deus os preservou, talvez quisesse que continuassem. Naquela noite, deram vinho ao pai até que ele adormecesse. E assim, com o desespero de um futuro incerto, cometeram um ato que uniria seus destinos ao de grandes nações futuras. Os dias passaram e logo ficou evidente: ambas estavam grávidas.
Duas vidas surgiriam do último remanescente de Sodoma. A filha mais velha deu à luz a Moabe, de quem descenderia o povo moabita. A filha mais nova teve um filho chamado Benjamim, pai dos amonitas. Ambas as nações cresceriam, no futuro, cruzariam seus caminhos com Israel. Ló, que uma vez escolheu Sodoma por sua prosperidade, agora via sua descendência ligada a dois povos que, por séculos, estariam entre aliados e inimigos do povo escolhido de Deus. Ele sobreviveu à destruição, mas carregou consigo as marcas de suas escolhas. E assim terminou sua história, não com a destruição, mas com um recomeço cheio de mistério e consequências. A história de Sodoma e Gomorra terminou, mas a história da humanidade continuou, provando que mesmo no juízo, Deus escreve futuros inesperados. O que essa história nos ensina? As escolhas têm consequências. Ló escolheu Sodoma pela aparência de prosperidade, mas a corrupção da cidade destruiu sua família. O juízo de Deus é real. Quando Deus decide agir, nada pode impedir sua justiça. O coração não pode estar preso ao passado. A esposa de Ló olhou para trás e se perdeu. Para seguir com Deus, precisamos olhar adiante. Mesmo em meio à destruição, à esperança, Deus poupou Ló e suas filhas, e, através delas, povos inteiros nasceram. A Bíblia nos lembra: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente, não 1h03. Deus é misericordioso, mas também é justo. Que possamos escolher a vida e a obediência, pois ainda hoje, há um caminho de salvação. Se essa história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que mais te impactou. Sua opinião é muito importante. E se você quiser ver outras histórias da Bíblia aqui no canal, deixe sua sugestão, quem sabe sua ideia não aparece no próximo vídeo. E não se esqueça. Deixe seu like para apoiar esse conteúdo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história. Isso ajuda muito a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E se você quer continuar mergulhando na Bíblia, assista agora a este outro vídeo incrível que está linkado na descrição e no card. Tenho certeza de que vai te edificar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Pessoa feliz levantando as duas mãos.